Olá, galerinha do Ensino Fundamental, anos iniciais. Tudo bem com vocês? Na casa de vocês? Cuidado, lá em cima, precisa o tempo inteiro, pessoal, manter o cuidado com a nossa saúde, para que a gente passe bem por esse período de pandemia, ok? Hoje, mais uma vez, estaremos juntos para levar a educação física aí para a sua casa. Nossa unidade de estudos hoje ainda é esportes. Vamos saber mais algumas características importantes das práticas esportivas? A variedade da prática de esporte, ela é gigante, pessoal. Existem muitos esportes diferentes e a gente conhece a maioria deles, não é verdade? Vocês saberiam aí pontuar para mim alguns esportes, algumas práticas esportivas diferentes? Vamos lá, aí na casa de vocês, quantos esportes vocês conhecem? Quantos são diferentes? Já pensaram nas características dele? Como é que eles vão surgindo na história da humanidade? É muito bacana a gente pensar sobre isso. E a gente precisa saber que o esporte, ele pode ser dividido, né, a partir das características de como se joga, ou seja, a partir de como a gente vai executar essa prática esportiva. A gente já sabe que o esporte pode ter interação, ele pode ser sem interação, ele pode ser coletivo e ele pode ser individual. Então, essas características a gente já conhece. Existem alguns tipos básicos de esportes a partir de características mais específicas. Por exemplo, esporte de marca, esporte de precisão, esporte de rede ou de parede, esporte de campo e de taco, esporte de invasão. O esporte de marca são aqueles em que o adversário precisa vencer a marca do outro, podendo ser o tempo ou a distância. Por exemplo, as corridas do atletismo. Um corredor, ele precisa atingir uma distância marcada em um tempo necessário. No menor tempo possível, ele precisa percorrer a distância que está ali estipulada. A gente tem a corrida de 100 metros, de 200 metros, de 400 metros, de 800 metros e vai crescendo até chegar na maratona, que são 42 quilômetros. Então, essa é a característica de um esporte de marca. Esporte de precisão. São aqueles em que nós temos um alvo. Ele pode ser parado, estático, ou ele pode estar em movimento. Um exemplo de um jogo de precisão. O jogo de boliche. Nós temos os pinos do boliche, né, que é o nosso alvo parado, estático, e com uma bola nós vamos arremessar para tentar derrubar os pinos, ou seja, para tentar derrubar o nosso alvo. Então, o boliche é um exemplo fantástico de esporte de precisão. Esporte de campo ou de taco. São aqueles em que o jogador precisa arremessar ou rebater uma bola o mais longe possível do campo de jogo. Exemplo, o jogo americano de beisebol, né, em que o jogador precisa utilizar um taco para rebater uma bola lançada pelo jogador adversário. Então, um esporte de campo e um esporte que a gente usa taco para rebater uma bola. Esporte de rede ou parede. São aqueles em que o campo de jogo tem uma rede dividindo o campo ao meio, ou que no campo de jogo existe uma parede para rebater a bola. Um exemplo de esporte de rede é o voleibol. Um exemplo de esporte de parede é o squash. O voleibol a gente consegue praticar lá na escola, lembra? Esporte de invasão. São aqueles em que é necessário invadir o campo adversário para marcar um ponto, um gol, uma cesta. Um grande exemplo do esporte de invasão é o jogo de futebol, né, que os jogadores precisam invadir o campo adversário para tentar fazer um gol. E quanto mais gol nesse esporte de invasão, melhor é para a equipe, porque traz para ela a vitória. Pensando na prática de esportes, e especificamente na prática de esportes de invasão e do futebol, vamos jogar, pessoal? O nosso jogo de hoje é o soprobol.
É um jogo muito fácil, muito divertido e bacana demais para você fazer aí na sua casa. Mas, para o Soprobol, a gente precisa de cuidados especiais. Primeiro, certificar que todo mundo que vai jogar com você, que você vai convidar, esteja bem. Por quê? Porque nós vamos soprar. Então, a nossa respiração vai estar envolvida nisso, né? E a proximidade com o outro jogador também. Então, é necessário, por segurança, nesse momento de pandemia, que todas as pessoas que forem jogar com você também estejam bem e fazendo parte aí do convívio familiar, ok? Bom, para a atividade, nós vamos precisar de você para jogar, é claro. Você pode jogar sozinho, mas também pode convidar um outro jogador, um giz ou uma fita adesiva para marcar o campo de jogo, uma bolinha, que pode ser de isopor, pode ser de algodão, pode ser de papel e canudos. Esses canudos, você pode utilizar canudinhos, né? Aqueles que a gente encontra lá quando a gente toma um milkshake, por exemplo, ou nós podemos fazer o nosso próprio canudo. Com uma folha de papel, você vai enrolar, usa fita adesiva para prender e tá pronto aí o seu canudo. E aí, quando você faz o canudo, você ainda pode usar a estratégia de fazer ele mais curto, ele mais longo, de acordo com o que você vai querer usar no jogo. Isso é muito bacana também. E é claro, escolher um lugar legal, que pode ser uma mesa, ou você pode usar até o chão aí da sua casa. Vale também usar criatividade, pessoal, para que vocês possam construir o campo de jogo de vocês. Então, se vocês fizerem um campinho, fica ainda mais divertido o jogo. O objetivo: fazer gols no adversário, utilizando os canudos para soprar a bolinha. Regras do jogo Soprobol. Decidir quem joga primeiro, pode ser no par ou ímpar, no papel, pedra, tesoura ou da maneira como vocês escolherem aí. Posicionar a bolinha no centro de campo de jogo, utilizar o canudo para soprar contra o gol adversário. Se você consegue adentrar as traves do gol adversário, você marca o seu gol e marca o seu primeiro ponto. Vence quem fizer maior número de gols. O Soprobol é um jogo, então, que a gente consegue fazer contra um adversário, mas que a gente também pode jogar sozinho, utilizando aí a superação de você para com você mesmo. Vamos jogar? Bom, pessoal, então, para jogar o Soprobol, eu vou precisar de canudo e vou precisar de uma bolinha. Eu utilizarei aqui uma bolinha de algodão, certo? Bom, pessoal, é só posicionar a bolinha no meio do campo, né? E com o canudo, a gente vai fazer aquela estratégia de mirar no gol, soprar para tentar fazer o gol. Certo? Vamos lá, então? Tá aí, primeiro gol marcado. A sequência de jogadas é você, de um lado e de outro, sempre posicionar a bolinha no centro do campo e, utilizando o canudo, soprar para tentar fazer o gol. Ok? Beleza? Pessoal, esse foi o nosso jogo de hoje, o Soprobol. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam executar aí na casa de vocês, com segurança, convidar as pessoas da família que estão aí na casa de vocês para jogar junto, ok? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.